Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast show. Eu sou o Gabriel Braz e hoje comigo está aqui o João Gilberto. Boa noite, meus queridos. O João Favareto, o Carlos, o Murilo e o Matheus. E o assunto de hoje vai ser Mesopotâmia, João. Mesopotâmia, Gabriel. Uma região que fica onde hoje é o Iraque e que teve vários povos que habitavam lá. Porém, nenhum deles deu o nome para a região, e sim um grego, que chegou lá, falou assim, viu dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Falou assim, tá no meio dos rios, rio Potamos, aí ficou Mesopotamos, vulgo Mesopotâmia. É isso aí, cara. Então, pra gente poder falar da Mesopotâmia, a gente tem que falar do modo de produção asiático, né? Que era o modo de produção vigente lá na Mesopotâmia. Mas o que é o modo de produção? O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como ela utiliza e como distribui eles, né? Então, o modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade. E esse modo de produção asiático é muito influenciado por conta do crescente fértil, que sai do Golfo Pérsico e abrange até a região do Egito, que é região muito infértil, porém, em determinadas épocas do ano, quando os rios subiam, deixava a terra fértil. E o povo aprendeu a canalizar a água para poder deixar a terra mais porções de terras férteis, dominando a natureza para poder ter a sua plantação todo ano, todo direto. E foi aí onde surgiu o sedentarismo, que é daí o povo deixa de ser nômade, domina a natureza, cria seus canais, tem sua plantação e se torna sedentário. Isso aí, né? Então, a Mesopotâmia e os povos que se desenvolveram ali, eles compartilhavam desses canais de irrigação, né? E aí também eles compartilhavam de outras características, como uma crença religiosa politeísta, uma sociedade estamental, ou seja, se você nascesse filho de servo, você seria servo pro resto da vida. E não existia lá uma propriedade dos meios de produção, né? Tudo pertencia ao império. Império esse que era teocrático, ou seja, o imperador, né, era imperador por direito divino. E a principal mão de obra que tinha lá era a servidão. Apesar de ter escravidão, mas muito menos que a servidão, certo? Agora, a gente vai continuar falando sobre a sociedade e a economia da Mesopotâmia. Agora nós vamos falar sobre sociedade e economia na Mesopotâmia Antiga. Como esses povos se relacionavam? Quem tinha mais poder? Quem tinha menos? Para entender isso, nós vamos usar o velho método da pirâmide social. E como isso funciona? Nós desenhamos uma pirâmide e colocamos no topo dela aquele que tinha mais poder, no caso, o rei. E vamos decaindo de forma hierárquica até chegar em sua base, com aqueles que tinham menos poder. O que vai diferenciar a Mesopotâmia de tantas outras civilizações antigas é que em sua base nós vamos ter mais agricultores e não escravos. E na verdade, nós só vamos poder afirmar com certeza de que a base de uma sociedade é escravista só na Grécia e em Roma. Nem no Egito Antigo nós podemos afirmar com total certeza, né, que era sua base escravista. Bem, e por que na Mesopotâmia a sua base vai ser mais da agricultura e não escravista? Isso porque a Mesopotâmia marca a passagem do homem nômade para o homem sedentário. Então os homens vão estar muito mais preocupados em cultivar nas suas terras do que dominar a terra do outro. E isso não significa que eles não estejam interessados, porque eles estão, mas eles estão muito mais preocupados com a sua propriedade privada. Mas isso não significa que não existem povos bélicos. Na Síria, por exemplo, vai ser um povo extremamente bélico. Vão ter estratégias de guerra, vão ter contos e mitos sobre guerra. Na Babilônia, vão ser um povo mais burocrata. É o início da burocracia e da legislação. Tanto que é lá que nasce o Código de Hammurabi, como falado no início do podcast. Em especial na Suméria, eles vão ter uma grande potencialização na cultura. Isso porque a Suméria vai ser um povo mercantilista. Eles vão vender alimentos e vão se relacionar mais com outras civilizações. Mas por que eles eram mais mercantis? Porque quando chegava a primavera
e as geleiras no extremo norte da Mesopotâmia derretiam, elas enchiam os rios que danificavam suas roças. E por isso era necessário estocar muito alimento e esse alimento acabava estragando. E para não estragar, eles vendiam. E isso, não, veja bem, não é uma venda capitalista. Eles não estão em busca de lucro, usura. Não, eles estão buscando trocar esses alimentos por algo que eles necessitam mais, como madeira, minério, etc. Bem, tomado esse ponto, então, vou passar a palavra para o meu grande e amado amigo Felipe, com a economia. Aproveitando a deixa do nosso amigo João, vou tratar a economia em outras vertentes. No caso, gostaria de relembrar o modo de produção asiático, né, que o Brás citou lá no começo, que engloba toda a situação econômica da Mesopotâmia, né, que era ligado à cheia dos rios e o abastecimento de nutrientes no solo, que logo ela levava uma situação propícia à agricultura. Claro que isso, em primeiro momento, era a questão alimentícia do povo, mas com o tempo, essa complexidade da agricultura, ela foi criando, ou melhor, desenvolvendo essa sociedade. E conforme você aumenta a sua produção, você cria um excedente. Um excedente, no caso, é um estoque. Beleza, você tem um estoque. Mas e esse comércio, como se dá? Primeiramente porque nem todas as cheias beneficiavam, né, a Mesopotâmia. Em outros casos, elas estragavam alguns estoques e era necessário a venda, né? E isso, pelos sumérios principalmente, que era um povo muito comerciante, como o João citou, de várias culturas interagiam com eles. Eles utilizavam para o comércio para não perderem cheias, mas também, em outros casos, para buscar recursos que não tinham na Mesopotâmia. Pensando os reis, né, em grandes impérios mesopotâmicos, nem todas as áreas elas tinham a mesma disponibilidade. Por exemplo, uma tinha disponibilidade para a agricultura, a outra talvez melhor para a pecuária. E deste modo, né, com essa variedade de recursos em cada área, em cada povo, se fez necessário uma ideia de troca. E automaticamente a gente pensa em uma moeda. Claro que não física, né, como conhecemos, mas por necessidade ou mesmo por interesse. Então os reis, até os povos, mas principalmente os reis, pensavam muito e valorizavam muito o aumento desse comércio, tanto para ampliar a sua produtividade, vendo outras culturas, quanto mesmo aumentar o seu poder. E quando a gente pensa nesse desenvolvimento agrícola e também na pequena criação de gado miúdo que tinham, que eram cabras, ovelhas e porcos, a gente entende uma necessidade de administração. E com isso foi criada uma das primeiras escritas do mundo, né? Que foi a escrita cuneiforme, feitas em placas de argila. E essa junção de terras férteis, recursos variados e o comércio formou a economia da Mesopotâmia. E como consequência, o seu desenvolvimento. Agora eu passo a palavra para o Matheus e para o Murilo. Obrigado, companheiros. Vocês são os caras. Eu e o Murilão vamos dar continuidade agora ao podcast show. Bom, pessoal, os povos da Mesopotâmia antiga acreditavam em vários deuses. O seu politeísmo era marcado pela busca de benefícios terrenos, porque nem todos os povos acreditavam na vida após a morte. Por exemplo, ao contrário do Egito, o governante mesopotâmico era retratado e compreendido mais como um representante dos deuses do que como uma divindade viva, que era o caso dos faraós. Seus deuses também representavam os elementos da natureza, sendo característico da religião mesopotâmica o fato de ser antropomórfico, ou seja, os deuses e divindades possuíam formas humanas. E dos diversos povos que habitavam a região do Crescente Fértil, uma se diferenciava em relação à religiosidade. Era o caso dos hebreus, que pregavam uma nova religião monoteísta. O Deus único atendia por nome Javé e, segundo a tradição, Abraão foi o primeiro patriarca. Vale destacar também que tal religião teve grande importância no desenvolvimento de outras religiões atuais, como é o caso do cristianismo e o islamismo. Passo a palavra agora ao meu nobre amigo Murilo. Olá, ouvintes, duas notícias, uma boa e a outra ruim. A ruim é que o tema Mesopotâmia está chegando ao fim. A boa, que chegou à parte mais legal, que é a cultura. E por que é importante falar dos valores da cultura mesopotâmica? É porque muitos valores seguiram para frente. Para começar, a escrita cuneiforme, isso é, pequenos desenhos em pedras representando ideias como a lei do Código Hammurabi.
e posteriormente um avanço na escrita fonética representada no som da fala. A arte, é importante dizer que a grande maioria dos artesãos estavam atrelados com o Estado, e as representações artísticas eram apresentadas por líderes políticos ou invocando a religião nas paredes dos templos. Não podemos esquecer do Código de Hammurabi, feita pela escrita cuneiforme, e a roda, que foi feita pelos artesãos para melhorar a movimentação do comércio. A arquitetura mesopotâmica eram grandes, geralmente os monumentos eram quadrados, e a arquitetura babilônica é interessante pelos famosos jardins suspensos, que cada andar da estrutura tinha um jardim. E como era uma região árida, quem olhasse de longe, parecia que os jardins estavam flutuando. Também estava atrelado ao Estado, como a Torre de Babel, representada a grandeza, do poder do Estado.